Cá estamos de volta mais uma vez, canal Luiz Eduardo Menezes, para a gente falar sobre desafios da gestão. Eu, Marcos Gomide, jornalista da Too Digital, firmamos aí uma parceria com o Luiz Eduardo Menezes. É uma parceria que resultou no curso Desafios da Gestão. E eu queria falar um pouquinho logo no começo, Luiz, antes inicialmente ouvindo os seus cumprimentos iniciais. Gomide, é sempre muito bom estar aqui, né? Hoje mesmo eu estava falando com algumas pessoas sobre como é bom compartilhar um conhecimento que você tem, né? Quem tem um conhecimento e não compartilha, vai levar ele para quando for, né? Então, É verdade. é muito bom, muito gratificante estar aqui. Obrigado pela parceria que nós conseguimos consolidar. E eu quero aproveitar para falar sobre o curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental. É de autoria, o conteúdo é de autoria de Luiz Eduardo Menezes. É um curso que está disponível para você adquirir por R$ 996. Você tem também a opção de fazer em 12 parcelas de R$ 97,04. Então, não perca essa oportunidade. Uma oportunidade para você poder se inteirar sobre os desafios da gestão. Para quem é esse curso? O curso é para quem é gestor ou para quem pretende seguir a carreira. Porque nós temos sempre situações do nosso dia a dia e muitas respostas você encontra no curso Desafios da Gestão. Por exemplo, lá no curso, nós descobrimos um debate muito grande dos alunos, dos que estão participando, que é uma pergunta que, para o gestor, tem uma relevância muito grande. E eu vou fazer essa pergunta para o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, o que fazer com o colaborador que não trabalha? Este é o desafio e a gente quer ouvir a sua opinião a respeito desse tema. Gomide, eu queria só agregar algumas informações sobre o curso, que eu acho que é fundamental. O curso trata de coisas práticas. Por que práticas? Porque eu trato da minha experiência, o que eu vivi. E aqui não faço uma análise do mérito de quem fala sobre gestão pelo que leu, pelo que estudou, porque eu também fiz isso. Eu fiz um mestrado na área de administração, mas o que eu falo é a minha experiência, coisas que eu vivi. Tudo que está lá é o que eu vivi. E ele é comportamental, porque, na realidade, eu trato de habilidades comportamentais. A gente já mostrou aqui que 90% das demissões, das exonerações, são por falta de habilidades comportamentais. Comunicação, motivação, capacidade de negociar, de administrar um conflito. Então, por isso é que o curso é Desafios da Gestão, prático e comportamental. Era só esse adendo que eu queria fazer. E vamos lá à pergunta. Realmente, muita gente chega para conversar comigo no meu dia a dia de trabalho e diz: puxa, Luiz, o que é que eu posso fazer? Tem tal pessoa que não está trabalhando, que não produz. Eu acho assim, primeira coisa, se você está chegando naquela empresa e recebe a informação de que tal pessoa não trabalha, tal pessoa não está produzindo, faça a seguinte coisa como gestor: dê a oportunidade para que aquela pessoa produza. Não saia já estigmatizando ou pré-julgando. Tudo bem, a informação é de que ele não trabalha? Tá. Vamos fazer com que ele possa ter a oportunidade de produzir, porque às vezes a pessoa está no lugar errado. Ele poderia estar produzindo em outra área. Então, dê a oportunidade dele produzir. Acompanhe, analise e veja se realmente ele não produziu, tente ver se ele pode se encaixar em outra área. Se for uma área da sua gestão, desloca e tenta ver se ele é produtivo naquele local. Se não, infelizmente, tem que fazer um acerto com a área de gestão de pessoas e ver onde, dentro da empresa, ele pode ser deslocado. Se for uma empresa privada, às vezes isso é totalmente decidido e a pessoa é demitida ou exonerada, se for na área pública. Agora, de qualquer maneira, é importante que se dê a oportunidade. Não vamos chegar já tirando a pessoa pela informação que foi dada. Dê a oportunidade, desenvolva aquela pessoa, porque às vezes a pessoa foi colocada ali como o gerente de almoxarifado, porque ele era uma boa pessoa do almoxarifado. Nunca disseram para ele o que era fazer gestão. Então, tem que
ter essa preocupação. Claro, chega um momento em que realmente tem pessoas que não têm capacidade produtiva e tem que dar outro tratamento. Aí, cada caso é um caso. Na área pública se trata de uma forma, na área privada de outra forma. Então, essa é uma coisa. Se você já está na atividade, acompanhando, e a pessoa não está produzindo, depois de você ter tentado, ter desenvolvido, com os argumentos necessários, encaminhe para a área que precisa fazer o tratamento daquele profissional. Pode ser um problema de produção, pode ser um problema pessoal que ele precisa ser tratado. Hoje nós temos muitos problemas de saúde mental, muito problema de estresse, muito problema. Porque o estresse, às vezes, mas esse cara nem trabalha direito, como é que ele tem estresse? Porque o estresse não é uma coisa isolada do trabalho, não. O estresse pode vir de casa. Às vezes é um problema que você está passando, uma dificuldade financeira, uma dificuldade da família. Então, isso precisa ser analisado. Geralmente, as empresas têm áreas de saúde que podem tratar isso melhor do que, às vezes, o próprio gestor. Então, objetivamente, vamos tratar para que as pessoas tenham a oportunidade de produzir. Dê a oportunidade, desenvolva a pessoa, passe tarefas, acompanhe as tarefas. Se no final nada disso der certo, você tem que tomar os rumos que a política de gestão de pessoas da empresa tem. Você, Luiz, vê algum prazo para isso? Quando chegar o momento que você viu que não deu certo, existe um prazo para isso? Existe uma referência de tempo para isso? Não, eu acho que depois que você tenta, depois que você deu a oportunidade, depois que você monitorou, você acompanhou, não deu certo, o tempo é já. Imediatamente você desloca aquela pessoa para a área de gestão de pessoas para que ele possa entrar na política de gestão de pessoas daquela empresa, porque cada caso é um caso, como eu falei. Então, depois que você faz essa análise, isso não é uma coisa que é para demorar, né? Principalmente dependendo da atividade da pessoa, aquilo é para você passar no máximo um mês. Num mês, você consegue saber se aquela pessoa tem capacidade de produzir ou não. Claro que as situações são isoladas. Por exemplo, se a pessoa está passando por um problema naquele momento, como é que eu passo uma atividade para uma pessoa que está passando por problema? E aí alguém pode dizer: ah, Luiz, quer dizer que a gente tem que estar preocupado com o problema das pessoas? Tem. Isso faz parte do nosso trabalho. Por isso que fazer gestão tem o seu ônus e bônus. Ônus porque você tem que se dedicar, observar as pessoas. Por que aquela pessoa está agindo daquela forma? Ele nunca agiu assim, por que ele está assim? Por que ele não está querendo produzir? Às vezes é um problema que vem de casa, vem da família. Então, isso precisa ser, sim, observado. E a gente tem que pensar cada vez mais nas pessoas, porque são as pessoas que fazem com que a empresa gere os resultados. Então, vamos tratar, claro, chegou num limite que você, como gestor, sabe, tem bom senso para saber, chegou naquele limite, não. Esse limite aqui chegou, deu oportunidade, e aí vamos ter que entrar na política de gestão de pessoas da empresa. Um dos maiores desafios da gestão é organizar o tempo. Quando você tem um tempo desorganizado, entre outras coisas que acontecem na vida, é o chamado estresse. E o estresse afeta a saúde mental especialmente. Queria ouvir de você que dicas, que orientações são importantes para tentar conciliar essa questão do tempo e fugir do estresse. Essa pergunta também tem vindo muito aí das pessoas que têm adquirido curso, elas têm feito muito essa pergunta. E eu até postei agora no Story esses dias alguma coisa sobre administração do tempo. Pessoal, todo mundo tem 24 horas por dia. Ponto. Certo? Vamos partir dessa premissa. Todo mundo tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais. Eu não tenho, o Gomide não tem, ninguém tem 25 horas por dia. 24 horas por dia. Agora, a diferença é o que é que eu coloco dentro dessa caixa de 24 horas. Imagine uma caixa que eu tenho, cabe 24 horas ali, e aí eu vou trabalhando para ir colocando as coisas na caixa. Aí eu coloco uma coisa pessoal, uma profissional, vou colocando o meu esporte, meu lazer, e aí chega um momento em que a caixa enche. Então, quando a gente for colocar as coisas dentro dessa caixa, a gente tem que pensar o que é prioritário para mim, o que é prioritário para o meu trabalho, as prioridades. E para isso, ser bem organizado, você precisa ter uma agenda.
Esses dias agora eu vi um amigo, até uma pessoa, uma autoridade, que diz: rapaz, minha agenda ainda eu escrevo com a caneta azul, a vermelha e a verde. Azul para o mais importante, o vermelho para o que não sabe. E eu achei interessante aquilo. Mas o importante é que você tenha uma agenda, se é com caneta azul e vermelha, ou se é no computador, ou se é no celular, ou se é num quadro que você coloca na sua sala, não interessa. Essa é a melhor forma para você. Agora, você precisa ter uma organização. A minha é no meu celular, onde eu boto lá, geralmente domingo, sábado, domingo, eu preparo minha agenda da semana, que for lá para frente, que eu já tiver alguma coisa, daqui a um mês eu já registro lá e vou acompanhando. Porque aí eu sei hoje exatamente o que eu vou fazer amanhã. Existem imprevistos, que aí não tem como a gente se organizar com imprevisto. Os imprevistos tem lá um local onde eles podem se encaixar, né? E aí, se é um imprevisto que é importante, por exemplo, hoje tinha uma reunião marcada às 11 horas com a área de administração lá do tribunal, e aí me ligaram: olha, o presidente precisa que você receba uma pessoa. Era quase 11 horas. Então, é um imprevisto? Precisa acontecer? Precisa. Ligo lá para a pessoa que eu ia marcar 11 horas, olha, me deu 15 minutos que eu chego aí. Recebi a pessoa, em 15 minutos, resolvi e voltei para o meu trabalho. Agora, se eu não tenho isso organizado, ficou bagunça a minha vida. E essa bagunça, que eu chamo de bagunça, é que gera um estresse. Por que gera ansiedade? Por quê? Porque tu já imaginou, eu não sei, eu sei mais ou menos que 11 horas eu teria uma reunião. Aí vou para a reunião. Aí quando chego na reunião, não é 11 horas, é 11h30. Então, isso tudo gera um caos na sua vida. Você precisa do mínimo de organização. E esse caos gera ansiedade, gera depressão, gera estresse. Tudo isso, pessoal, vai gerar um problema de saúde mental. Isso somatiza. As pessoas têm mania de sair. Por exemplo, eu sei que da minha casa para o Tribunal de Contas tem uma distância de tanto tempo. Eu sempre saio com mais tempo para me dar uma folga. Porque às vezes tem um engarrafamento, às vezes tem um problema. Esses dias agora tinha um show à noite e eu tinha um cliente para atender 7 horas da noite, quase que eu não chego. E olha que eu saio com o tempo organizado. Então, tudo isso faz parte de uma organização da vida. Se eu tenho que dar uma atenção à minha mãe, eu coloco lá. E isso é um fato, eu coloco lá. Ir na casa da minha mãe. Anoto lá. Porque isso faz parte da organização. Ontem, por exemplo, à noite, eu atendi o cliente de 7 às 8 da noite e fui. A minha mãe estava lá, 8 horas da noite, e ir na casa da mãe. Foi o que coube naquele momento da minha agenda. Mas eu achei que aquilo era prioridade, eu entendo como é uma prioridade, e eu coloquei lá e vou. Então, pessoal, a organização dá uma tranquilidade para você, né? A agenda te dá um rumo. Como eu disse, não interessa onde essa agenda está. O importante é que você saiba que às 2 horas você tem isso para fazer, às 3 você tem isso, às 4 você tem uma folga. Eu começo o meu dia às 5 da manhã. Acordo, 5h30, ou estou na academia ou estou correndo na praia, na beira-mar. Então, é assim que eu me organizo. E é assim que eu sugiro que as pessoas se organizem. Não dá para ser um gestor sem ter uma agenda, né? Uma agenda mínima, básica, mas que te dê organização e que te dê tranquilidade. Baixo nível de ansiedade, baixo nível de estresse, porque ali eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Se eu botar 20 coisas na minha agenda, sabendo que eu só posso fazer 10, eu já estou começando errado. Eu tenho que dar. Se eu tenho uma reunião é pelo menos meia hora. Então, coloco lá, a próxima coisa eu só boto 1 hora depois. Porque também você precisa pensar nisso. Não sai carregando tua agenda de 7 às 8, faço isso, de 8 às 9, faço isso, de 9 às 10. Dá um tempo para você respirar. Claro. Dá um tempo para descomprimir. Tá? Então, é isso que eu quero passar para vocês sobre agenda, sobre organização e sobre equilíbrio. Perfeito, perfeito. Bom, Luiz, a nossa vida ela é regida incrivelmente por essa coisa chamada tempo, que você analisou nessa relação com o estresse. E eu quero também voltar a falar do tempo em relação a uma seguinte situação. Uma empresa privada, uma empresa pública, contrata uma consultoria. A consultoria tem um certo tempo para apresentar o resultado. E aí, o que faz a empresa? Espera o resultado final disso? Ou ela pode começar a aplicar
certas decisões antes do chamado relatório final. Como é que você, pela experiência que você viveu e vive, enxerga esse cenário em relação a trabalhos de consultoria? Muito legal. Eu vou expandir isso para os trabalhos que a gente faz nas nossas empresas, né? Eu gosto muito de planejar e já começar a ir executando e monitorando, como eu tenho dito. Não dá para sair executando sem monitorar. Executando. Por que eu gosto disso? Porque a gente precisa começar a dar pequenos resultados para que o dono da empresa, ou o presidente daquela organização pública, ou o secretário, tá, comece a perceber os ganhos. Por isso é que hoje em dia as consultorias já estão dando resultados mais curtos. Antigamente se esperava dar um resultado longo para começar as entregas. Não, hoje se faz entregas mais imediatas. Porque assim, a gente precisa estar motivando. Vamos dar um exemplo de um projeto, o desenvolvimento de um sistema. Se você contrata uma consultoria, uma empresa, ou mesmo faz com o pessoal de casa, um sistema que vai te dar um resultado daqui a 6 meses, isso cansa todo mundo, perde a credibilidade. Então, nós temos que ir quebrando as coisas devagar. Tá, em 6 meses eu vou te dar o resultado, mas no primeiro mês eu vou te dar essa entrega. Você vai começar a receber um relatório tal. Você vai começar a receber determinado arquivo para que você possa trabalhar. Você já vai começar a receber informação. Então, eu sou mais ir fazendo, e essa é o que minha experiência tem demonstrado. Ir fazendo e apresentando, ir fazendo e apresentando. Esses dias mesmo, eu conversei com uma área de uma empresa exatamente sobre isso. Olha, vamos fazer, mas vamos começar a entregar cedo. Junta as pessoas, define isso e já tem que ter definido se vai contratar uma consultoria no início. Eu não quero... Hoje não dá, pessoal, o mundo está muito veloz. Se a primeira resposta que eu vou ter, seja de uma consultoria organizacional, seja de um sistema, seja do que for, daqui a 6 meses as coisas mudaram muito. Não estou sendo exagerado, não. As mudanças estão muito breves, estão curtas. O que a gente faz hoje, daqui a 2 meses talvez já mude. Então, respostas rápidas, curtas. Não vamos esperar que seja 6 meses, 1 ano para dar resposta. Curto, vou fazendo e vou dando resposta, vou fazendo e dando resposta. Tem uma coisa que eu sempre gosto, assim, tem muita gente que gosta da perfeição. Eu respeito, mas eu prefiro o feito do que o perfeito. Claro que existem situações e situações. Eu faço questão de dizer isso porque eu não quero aqui radicalizar. Mas, às vezes, a gente espera a perfeição, ela nunca vai chegar, porque não existe perfeição, né? Nem ser humano, nem matéria. Não existe nada perfeito. O que a gente precisa é ir fazendo, ajustando, errando, acertando e fazendo e dando resultados. Resultados curtos, mas resultados. Então, é assim que eu sugiro e é assim que eu vivi durante todo esse tempo. Nós temos acho que eu considero um problema, Luiz, que é a questão da gente nunca poder falhar. É por isso que a gente sempre quer fazer uma coisa que seja perfeita. E a gente não se permite o erro de fazer, errar e recomeçar. Isso é uma questão de cultura também. Sim. Há lugares, empresas no mundo, que elas gostam de errar, porque o errado gera um aprendizado. E nós aqui, na nossa cultura, o erro é igual a um fracasso. Então as pessoas não gostam de errar. Então por isso que elas ficam buscando, imagino eu, sempre começar no mais dos perfeitos cenários. Eu também quero aproveitar que é uma questão que também chega do nosso curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental. Você agora assumiu essa escola de contas, né, que é o Instituto Plácido Castelo, ligado ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que também pensa em desenvolvimento das pessoas. Como é que você, à frente desse projeto, à frente desta missão, avalia o resultado das capacitações? O que, de fato, impacta na vida de alguém? Qual o tamanho dessa importância desse projeto que você está tocando? Queremos ouvir a sua opinião sobre isso aí. Muito interessante, Gomide. Assim, eu já fui secretário adjunto de Educação do Estado do Ceará, fui secretário de Educação,
Então, trabalhei diretamente com as escolas, mas aí é a educação básica, né, que a gente chama. Ensino fundamental, ensino médio, com as creches e tal. Bom, quando a gente chega vamos dizer, numa escola dessa que trabalha de uma forma corporativa, a gente não tem, de uma maneira geral, prova como a gente tem na escola, né? O aluno faz a prova e eu sei se ele aprendeu ou não, ou pelo menos se ele está no caminho do que eu ensinei. Quando a gente está trabalhando na forma mais corporativa, por exemplo, como é que é o trabalho do Instituto Plácido Castelo, né? A gente capacita as pessoas do próprio Tribunal de Contas do Estado, naquilo que são as competências daquelas pessoas, e a gente capacita jurisdicionados que são pessoas, gestores, né, da área pública do Estado do Ceará, seja gestor municipal, estadual, seja do legislativo, seja do executivo, do judiciário. Então, nós trabalhamos nesse escopo. E o que é importante é a gente saber o seguinte: qual foi o resultado dessa minha capacitação, desse meu curso, desse meu desenvolvimento? Porque geralmente se faz uma análise que a gente chama de reação, né? Que pergunta, o curso foi bom? O conteúdo, o professor é bom no conteúdo? A estrutura é confortável? O local é arejado? Então a gente faz essa avaliação de reação, mas a gente precisa fazer uma avaliação de resultado, de impacto, porque nós especificamente usamos recursos públicos. E eu vou aportar um recurso, sei lá, de R$1 milhão na capacitação. Quero saber o seguinte: qual foi o resultado disso? As pessoas aprenderam? As contas, porque nós somos um órgão julgador de contas, né? Então a gente faz auditoria das contas, para saber se os gestores estão usando bem os recursos públicos. Então, minha capacitação é para quê? Para que eles usem cada vez melhor os recursos públicos. E a pergunta é: eles estão usando? Estão prestando contas melhor do que prestavam antes? Estão entregando melhor para a sociedade do que entregavam antes? Então, eu sei que isso não é fácil mensurar, mas é isso que a gente tem que fazer. E é isso que a gente vai buscar também desenvolver dentro do Instituto Plácido Castelo, que é uma avaliação de impacto para que a gente possa dizer para a sociedade: ó, nós capacitamos 1.000 gestores. E desses 1.000, olha aqui o resultado. Eles estão entregando melhor para a sociedade. As contas deles estão muito mais bem feitas. E não só dizer que capacitou 1.000 pessoas de 184 municípios e tal. Então, é uma evolução, é um momento novo, que não é simples, eu sei disso, é uma métrica complexa de fazer, mas que a gente vai buscar investir nisso. Avaliar resultado. Não avaliar só o processo, avaliar principalmente o resultado. Você está falando de resultado, e é outro tema que eu considero muito importante e que está dentro também do curso Desafios da Gestão Prática e Comportamental. Em algum momento do passado, as coisas não aconteciam com a velocidade que vemos acontecer hoje. Então, quando você ia olhar o resultado, já tinham se passado assim 6 meses, 1 ano, porque havia pouca movimentação em relação aos resultados. Hoje, o monitoramento dos resultados, imagino, ele tem que ser muito pontual a cada instante. Como se você estivesse na cabine de um comando de um avião e fosse o tempo inteiro saber a sua altura, sua altitude, se você está na rota certa, se está na rota errada, se você vai pegar uma tempestade pela frente. Então, queria que você, Luiz Eduardo, falasse um pouquinho também sobre esse quesito de monitorar resultados, saber a todo momento ver a rota na formação das pessoas e a rota na busca dos resultados extraordinários, nos chamados resultados de excelência. Muito boa esse seu simbolismo aí com a rota do avião, né? Muito interessante. Monitoramento é uma coisa que, infelizmente, de uma maneira geral, não é feita sistematicamente. Feita, às vezes, você monitora uma coisa aqui, outra ali, mas precisamos evoluir mais no monitoramento, né? E aí, eu gosto muito de uma estrutura de acompanhamento. Você precisa ter o monitoramento daqueles pontos-chave, daquelas metas, né, daqueles pontos de risco. Tudo isso tem que ser acompanhado. Quando a gente faz um projeto, quando a gente elabora um projeto e coloca ele para rodar, né, e começa a implantar um projeto, a gente precisa saber como é que está a implantação desse projeto. Porque esse projeto ele tem uma meta final, mas tem metas
Lembra do que eu disse que vamos entregando resultados por parte? Tem metas parciais. Metas parciais. Tem a meta final, objetivo final, metas parciais, mas ele também tem recurso. Eu preciso, alguns mais, outros menos, mas eu preciso de recurso financeiro para fazer aquele projeto. Eu preciso de recursos humanos, pessoas para trabalhar no projeto. Eu preciso de equipamento e tal. Então, quando eu apresento o meu projeto e ele é aprovado, seja pelo dono da empresa, pelo CEO, seja pelo secretário, pelo governador, prefeito, eu começo a fazer o meu projeto. E a partir desse momento entra a rotina de monitoramento. Porque, como eu tenho R$1.000 para gastar até o fim do projeto, e eu divido, claro, que se é R$1.000, eu tenho, na primeira etapa, eu vou gastar 500, e aí vou acompanhando. Os gastos estão dentro do previsto, estão extrapolando, se estão extrapolando, para, analisa e revisa. Eu vou precisar de mais dinheiro para concluir. Ou vou tirar lá da frente para poder recompor o que eu avancei mais aqui. Gente, tenho 5 pessoas. Estou trabalhando com as 4? Não. Tem 2 que estão adoentados, então não estão podendo participar. Eu tenho que sinalizar que aquilo pode atrasar. Isso tudo é um processo de monitoramento. Eu tenho equipamento que eu previ no projeto para me ajudar? Não tenho. Então, aquilo também tem que ser monitorado. Porque não adianta você chegar no final ou perto do final e dizer eu não vou poder concluir porque... Lembra daquele computador que eu pedi? Eu não me deram esse computador. Aí não adianta mais. Aí já passou o tempo. Você tem que dizer no começo, olha, se você elaborou um bom projeto e esse projeto define todos os recursos que você precisa, os tempos, as metas, e entrega para alguém aprovar e a pessoa aprova, é sinal que ele vai te dar aquela condição. Se ele não te dá essa condição, você tem que, no começo da discussão, já informar. Olhe, para que eu faça esse projeto dentro do prazo que foi determinado, com os recursos que foram solicitados, eu preciso desse computador. Esse computador vai me fazer falta por isso, por isso, por isso. Se a empresa dissesse, o dono da empresa, o presidente, sei lá, disser, não, eu quero que você faça assim mesmo, tudo bem, eu vou fazer, mas não posso entregar nesse mesmo prazo. Ou então vou ter que mudar algumas coisas para poder te entregar dessa forma. A gente tem que ser claro, tem que ser objetivo e tem que ser explícito. Não dá para a gente ficar tentando se enganar. Se dá para a gente fazer sem aquele computador, você tem essa certeza? Então faz. Se vai prejudicar, sinaliza logo no começo. E essas sinalizações só podem acontecer se você monitorar. Tem alguns órgãos públicos, né, que já têm bons sistemas de monitoramento. Eu cito o caso da Prefeitura de Fortaleza, ela tem uma coordenadoria que acompanha, que monitora projetos estratégicos. Então, outras secretarias também, eu sei que o próprio Tribunal de Justiça acompanha, monitora, tem reuniões periódicas onde faz a análise do projeto, se o projeto está tantos por cento já em andamento, ou está suspenso, ou está atrasado. Isso é muito bem monitorado no Tribunal de Justiça também, que eu conheço. Então, muitos órgãos já fazem isso muito bem. Mas a gente precisa fazer sempre. E aí eu digo, até nas nossas coisas pessoais. Eu tenho meu recurso financeiro. Por exemplo, no meu caso, que eu tenho minhas limitações, claro, né? Eu não sou um homem rico, sou um homem que tem o meu salário, sou um assalariado. Então, eu tenho lá, controlo meu dinheiro, cada centavo. Monitoro. Opa, estou querendo fazer isso? Estou. Para fazer isso, eu tenho que gerar essa economia até ali. Opa, não estou conseguindo economizar. Então, ou mudo o que eu quero fazer, ou tento encontrar outra forma de aumentar aquele recurso. Então, é assim na nossa vida pessoal. Se a gente não se organiza, se a gente não monitora, e se a gente não vai executando, entregando respostas rápidas, com certeza vai chegar um momento em que você vai ter alguma dificuldade. É isso. Excelente, excelente, excelente. Bom, já temos aqui a nossa considerada meia hora, toda semana, um encontro com Luiz Eduardo Menezes. E obrigado mais uma vez à audiência e também obrigado pelas suas orientações e pelos seus conteúdos apresentados, Luiz. Vamos nos despedindo já. Tá, eu que agradeço. Hoje mesmo eu falei sobre isso. Eu gosto desse momento de estar aqui com vocês, de estar apresentando as dúvidas que chegam. Chega muita dúvida desses cursos, as pessoas mandam muito. Foi muito bom, muita gente adquiriu o curso, isso gera muita dúvida, muita pergunta, chega para mim, chega para o Gomide,
E a gente está tirando esses dias agora, essas últimas semanas, para exatamente tirando essas dúvidas que vão chegando e a gente tem o maior prazer de compartilhar com vocês. Claro que isso eu falo da minha experiência. Luiz, isso está certo, está errado? Não, aqui não é um mérito de estar certo ou estar errado. Isso eu estou dizendo porque é assim que eu faço, é assim que eu vivi e é assim que eu tenho tratado as minhas informações. Claro, claro. E essa questão do certo ou errado é sempre muito complicado, porque o importante é funcionar, né? É sempre dentro da ética, da transparência, do bom relacionamento, mas o importante é funcionar. Bom, Luiz, vamos então? Vamos. Mais alguma coisa? Não, só dar um abraço a todos e estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Ok. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau.